vários setores, entrei como assessora, depois eu consegui uma promoção para virar diretora, tanto da área de financeiro, em 2008, aí em 2009 eu fui para marketing, então assim, eu fui passando por etapas conforme eu fui avançando na graduação, né? E aí depois eu virei presidente no penúltimo ano de graduação e no último ano eu fui conselheira. Então foi bem legal, que foi algo que eu sei que agregou para onde eu cheguei até hoje, né? E aí outra coisa legal que eu tive a sorte de fazer na minha carreira, a Di também fez esse estágio, foi um estágio que foi oferecido na Prate Dona Dulce, a gente fez um processo seletivo durante a graduação, e era um estágio de férias, a gente ia uma vez no ano para lá e ficava durante um mês, e era sensacional, assim, a gente conseguiu aí sim ter um contato dentro da indústria, porque dentro da graduação né, a gente não tem tanto contato assim, tanta vivência, e aí não entende muito bem como que é a dinâmica, o dia a dia. E eu fiz esse estágio, eu estava iniciando o meu terceiro ano e eu fiz até o começo do quinto ano, né? E aí foi um ganho tanto profissional como pessoal, porque eu nunca tinha ficado longe da minha família, eu nunca tinha morado fora da minha casa, então apesar de ser um mês só, mas eu morava em pensão com outras meninas, a Di era uma delas, e era um barato, sim, uma diversão, né? Além dos perrengues que a gente passava, mas trouxe muito crescimento pessoal e profissional essa época para mim. E além disso, a gente fazia um curso no Senai, no contraturno, então, né, um turno a gente ia para a indústria e no outro, na parte da manhã, no meu caso, parte da manhã eu ia para o Senai e a parte da tarde eu ia para a indústria, e isso agregou muito para o meu currículo e para a minha vida. E aí, quando eu fui para o último ano de graduação, onde eu tive que escolher um lugar para fazer meu estágio obrigatório, eu sempre tive um brilho nos olhos enorme pela Medley, não sei explicar o porquê, mas eu tinha, e eu fiz o processo seletivo e, graças a Deus, consegui a oportunidade de um estágio lá no final, do meio para o final de 2011, que foi o último ano de graduação. Morei em Campinas, aí sim, né, fiquei longe da minha família de verdade, aí nunca mais voltei para Maringá, não para morar, né, só para visitar. E foi, assim, também um crescimento enorme, morei em República, enfim, tanto profissional como pessoalmente, cresci muito nessa época. Começo de 2012, eu consegui a promoção e aí virei trainee, então assim que encerrou meu estágio, eu só tive um mês de férias e aí já virei trainee de produção. E graças a Deus, né, consegui essa oportunidade e fiquei até 2013 na Medley. Em 2012, eu tive a sorte de ser selecionada para fazer um curso pago pela Medley, e foi um curso que também acrescenta até hoje muito na minha vida, foi pela Fundação Vanzolini. Quem tem interesse na parte aí de projetos de melhoria, é uma instituição muito boa. O curso que eu fiz foi o Green Belt, e é muito importante até hoje, né, no meu dia a dia, na condução dos projetos. E assim, foi um presente realmente que eu ganhei. E em 2013 eu fui para o Axê, consegui uma oportunidade lá, por indicação de um colega, e estou até hoje lá, né? Sempre na produção, mudei de setores, já fui de sólidos, já fui da pesagem, hoje eu estou em líquidos e semissólidos. Consegui promoções ali dentro, né? Entrei como técnica, que é como se fosse uma líder de produção, e depois consegui a promoção para coordenadora, e atualmente estou como coordenadora de líquidos e semissólidos. Parte tanto de manipulação como a parte de embalagem. E no meio aí do Axê, né, entre 2014 e 2016, foram 2 anos de mestrado profissional que eu fiz na parte de produtos naturais, que era um sonho também pessoal que eu tinha de ser mestra, e, né, graças a Deus consegui. Bom, então vamos lá, o que interessa, né? Parar de falar um pouquinho de mim e trazer um pouquinho mais de conteúdo aí para vocês. Eu separei alguns tópicos aqui que eu acho que é importante para vocês. Então, o que a gente vai falar? Um pouquinho das áreas de atuação, o que a indústria farmacêutica espera dos profissionais, as qualificações técnicas, os requisitos pessoais que são desejáveis, perspectivas dos profissionais,
né? Eu fiz um comparativo entre grandes indústrias e pequenas indústrias, e isso era uma dúvida muito frequente no início da minha carreira, para onde que eu ia, o que que era melhor, quais eram os pontos positivos ou negativos, né? Na época eu não tinha isso tão claro, hoje eu consigo ter uma clareza um pouco melhor. E a experiência pessoal e profissional agregada aí durante a jornada. Então vamos lá, pessoal. Sobre a área de atuação, a indústria farmacêutica ela é muito diversificada, né? Então a gente tem diversas áreas, diversos tipos de atividades. A boa notícia é que o farmacêutico consegue atuar em todas elas, né? Em qualquer parte da cadeia ali produtiva na indústria e em qualquer setor que está dentro da indústria farmacêutica, porque a gente tem esse conhecimento, a gente tem esse know-how e a gente é muito bem visto como profissional de uma indústria farmacêutica. Por que eu estou falando isso? Porque tem outros profissionais ali dentro também que são necessários, né? Porém, eles não podem atuar em todos os setores, né? Por exemplo, no meu setor, para você ser coordenador de produção, outros cargos não, mas a partir do coordenador, gerente, diretor, você tem que ser farmacêutico. Então, não adianta ser engenheiro químico, de alimentos, de produção, ou né, algum outro tipo de graduação, aí administração, você não consegue subir na carreira se você não for farmacêutico. Então, alguns setores que eu selecionei aqui para vocês entenderem também a diversidade das atividades, vou falar rapidinho deles. Primeiramente, a produção, que é onde eu estou, né? É onde eu me criei, sempre fui da produção. Então, que é a fabricação e a embalagem. A fabricação seria a parte de pesagem, a manipulação do medicamento em si. Então, quando eu começo ali, né, bem no comecinho com os pós, e aí depois eu tenho o meu produto fora da embalagem e depois ele ganha a embalagem primária e secundária. Tem a pesquisa e desenvolvimento, que é a parte de desenvolvimento farmacotécnico, desenvolvimento analítico, né, onde eu faço todo um estudo de novos produtos, o acompanhamento dos produtos que eu tenho atualmente na minha indústria. Tem a pesquisa clínica que faz, né, nada mais do que a pesquisa clínica ali daquele medicamento. Controle de qualidade, onde eu tenho as análises físico-químicas e as análises microbiológicas, extremamente importante para o nosso setor, né? A garantia da qualidade, que vai mexer mais com a documentação, a regulamentação. Eles fazem um trabalho muito importante também ali dentro, né, da indústria que eu estou atualmente, que é o acompanhamento das linhas produtivas. Nós envolvemos muito eles quando temos algum tipo de problema com o fornecimento, principalmente de material de embalagem, e aí é definido sobre a amostragem, eles que fazem esse tipo de atividade. A excelência operacional, esse é um setor que para mim é novo, tá? Na Medley não existia na época que eu trabalhei lá, e no Axê ele surgiu faz uns 4 anos, que é o que? Eles buscam uma melhoria, uma melhor performance da produção, eles estão muito ligados conosco, né? A gente trabalha em parceria, e a gente busca ferramentas que nos tragam os melhores resultados. A farmacovigilância, que acaba sendo bem ligada aí na parte de Anvisa, né, assuntos regulatórios de farmacovigilância que eu coloquei aí, você tem muito link com a Anvisa, então quem gosta aí dessa parte de leis, legislação, né, lê bastante, esses dois setores têm muito a ver. Os propagandistas que saem, né, a campo, fazem visitas, atualmente está sendo tudo por videochamada também por causa da pandemia, né? Mas normalmente eles atuavam nos consultórios dos médicos, em hospitais, levando e mostrando o nosso medicamento, né? Para que serve, os efeitos, o que é esperado, as novidades, enfim. As áreas de relacionamento com o cliente, que é o SAC, né? Serviço de atendimento ao cliente, as vendas e o marketing. Tá? Então, todos esses setores, tem inúmeros outros setores ali dentro que o farmacêutico pode e deve atuar. Então, o que a indústria farmacêutica ela acaba buscando, né? O que ela quer do profissional? Ela quer um profissional que seja capacitado, e como que a gente consegue isso? Então, sempre se atualizando, sempre fazendo cursos, né? Sempre buscando melhorar.
Tem que ser uma pessoa inovadora, então que não se contente com o que eu tenho ali no atual, né? Que procure novas coisas, que pense fora da caixa, que traga novidades, que venha com um olhar diferente, né? Que sejam interessados, então que busquem ali de uma maneira em ser proativo, né? Não esperar a coisa acontecer, e sim ir atrás, pesquisar, trazer soluções, trazer novidades, tentar, né? Muitas vezes a gente tenta algo novo e, ok, não deu certo, eu posso fazer uma mudança aí de planos no meio do caminho de um projeto, eu posso adequar aquilo ali para a minha realidade, porque é muito bonito quando a gente escreve no papel, né? Eu já fiz vários projetos que parecia que ia ser, sim, revolucionário, e na hora que coloca ali no dia a dia, no vamos ver, nem sempre é do jeito que a gente imaginou. Mas por que não ser proativo e trazer uma nova roupagem ali para aquele meu projeto e apresentar algo diferente, que daí sim pode ser que, né, com o que aconteceu, eu consiga um resultado esperado. As pessoas têm que ser confiáveis, né? Dentro de uma indústria farmacêutica, a gente tem assuntos que são, sim, confidenciais, não podem sair dali. Às vezes, até dentro de um setor, você não pode ficar falando, eu tenho amigos, né? Tanto é esse amigo que eu citei que indicou meu currículo, ele é de outro setor, e a gente tem uma proximidade até hoje muito grande, e tem coisas que eu não posso falar para ele, e que ele não pode falar para mim. Então, porque é daquele setor só, diz respeito àquele setor. Então, assim, a gente tem que saber como falar as coisas, com quem falar, né? Ser confiáveis, as pessoas têm que confiar na gente. Outro exemplo, né, de confiável são os níveis hierárquicos. Então, assim, minha chefe tem níveis de informação que eu não tenho, né? Ou que naquele momento eu não posso ter. E aí, num próximo momento, ela pode confiar e me passar essa informação. Então, a gente sempre tem que ter essa qualidade também, né? E buscar a melhoria contínua sempre, né? Não se contentar porque eu tenho ali no momento, não achar que tá bom, tem que ir atrás, tem que evoluir, tem que melhorar, tanto o setor como a pessoa, né? Como o que eu faço. Então, assim, você tem que sempre estar no pensamento que hoje eu tenho um estado atual que tá legal, tá, mas amanhã ele tem que ser melhor e depois de amanhã melhor e aí melhor. E isso é para tudo, né, gente? Não é só para a indústria farmacêutica, não é só para a nossa vida profissional, é para a nossa vida pessoal, é para as outras áreas, é para tudo. Aqui eu coloquei um pouco pensando no que vocês estão vivendo hoje, tá? No momento de vida de vocês, porque eu já passei por isso também. Já fui acadêmica e, assim, pensando na minha vida profissional, o que poderia me ajudar. Então, eu coloquei seriam umas dicas aí do que eu acho que me ajudou bastante, tá? Então, quem aí decidir ir para, ou já decidiu que quer a indústria farmacêutica, né? O que eu acho que me ajudou bastante? Eu fiz várias visitas durante a graduação e conheci algumas indústrias farmacêuticas. Eu tentei lembrar aqui quantas foram, mas eu não consegui, mas acho que foram, em média, aí umas 3 ou 4 indústrias durante toda a graduação. E isso é importante porque, como eu disse, dentro ali da academia, você não tem tanta vivência com a indústria, né? Então, é um mundo um pouco, para mim, pelo menos na época, era um mundo um pouco distante do dia a dia, né? Do que a gente vivia na parte acadêmica. Então é legal ir lá e visitar e tentar conversar com alguns tipos de profissionais, entender quais são as funções dessas pessoas, né? O que elas fazem no dia a dia. E aí entra a escolha do setor, porque eu acho que é a segunda coisa muito importante na nossa carreira. É o que talvez vai definir aí, né, o seu sucesso, né? Lógico, a gente pode mudar no meio do caminho, com certeza, pode começar de novo, sempre, né? Sempre há tempo. Porém, se a gente já começar no caminho certo, a tendência de você ter um sucesso mais rápido aí, mais promissor, é muito maior.
Então, pensar que setor que eu devo escolher, né? Eu trouxe aí nos slides passados alguns exemplos de setores, tem muito mais, mas estudar o que cada setor faz, porque dentro da indústria tem muitos setores e com atividades extremamente diferentes e com perfis de profissionais extremamente diferentes. Então, eu tenho setor que eu preciso de um profissional mais introspectivo, mais quieto, né, que se concentre, tenha uma maior concentração em leitura, consiga avaliar textos difíceis. Eu já tenho um profissional que eu consigo ter um profissional que seja mais goste de falar, né, comunicativo, que goste de estar num ambiente mais dinâmico, mais movimentado, vamos dizer assim. Então, assim, eu tenho que entender o que eu gosto, porque a gente pode sim mudar nossas preferências, mas a gente tem um padrão que é nosso, né? A gente pode evoluir, mudar algum tipo de qualidade, mas a nossa essência é muito difícil da gente mudar. E aí, às vezes, aqui na escolha do setor, você escolhe um setor que não é bem a sua cara, vamos dizer assim, e aí lá na frente talvez você fala, putz, podia ter pensado um pouquinho melhor, né? Outro ponto muito importante é o nosso currículo, é o nosso cartão de visita, né? É onde uma nova oportunidade você está se apresentando primeiro pelo currículo e aí depois, posteriormente, se você passar pela seleção dos currículos, é que você vai se mostrar, né? Então, assim, faça um currículo bem limpo, né, com informações precisas, organizado. O português é muito importante, né? Então, com pontuações, com letras maiúsculas, uma maneira fácil de ler. Não precisa ser um currículo extremamente extenso, tá? A gente coloca até uma regra que no máximo aí 2 folhas, porque senão se torna uma coisa muito cansativa para ler. Então, assim, tenta ver um padrão legal, né? Uma formatação legal, limpa, que isso ganha ponto. Já aconteceu da gente eliminar pessoas, né, de um processo seletivo na parte do currículo. Falar, não, esse não entra porque o currículo não está legal. E não é só o conteúdo do currículo, tá? É também essa outra parte que eu estou dizendo. Porque no nosso caso, os operadores, eles fazem o preenchimento de instrução, então, assim, eles precisam escrever, ter uma boa escrita, né? Então, se a pessoa não sabe escrever nem o currículo dela, usar o português ali, imagina na hora de escrever um texto, né? Enfim. As redes sociais, tomar cuidado, porque hoje em dia elas estão muito em alta e a gente não pensa no que a gente posta, né? E aí tem algumas empresas que já olham as redes sociais, principalmente quando é para contratar um profissional. Então, tomem cuidado, né, com o que postam, com defensões políticas, postagens que podem ser um pouco polêmicas aí, às vezes não são bem vistas. Quando você entra para um processo seletivo, você tem que entender que você está ali numa longa batalha, tem várias etapas, né? Às vezes você tem que voltar várias vezes, então primeiro você faz um currículo, aí eles podem te chamar para uma entrevista em grupo, depois podem te chamar para uma dinâmica em grupo, depois uma entrevista individual com o gestor, e aí às vezes depois com o RH, então assim, muitas vezes você tem que voltar de 2, 3 vezes lá, né, na indústria, no caso, que a gente está falando, para poder aí sim ter o final, né, e a conclusão final e a chamada desse profissional para fazer parte dessa indústria farmacêutica. Então, ter um pouco de paciência é desgastante, né, é complicado, mas respirar fundo, porque se tudo conspirar e se for para, né, ser ali, vai acontecer no final. Então, só ter um pouquinho de paciência. O que foi muito importante para mim, e aí é uma dica para vocês, porque normalmente as indústrias, elas pedem experiência. E aí você fala, mas eu sou recém-formado, da onde que eu vou tirar uma experiência profissional, né? A Dia até comentou comigo que tem alunos que já atuam na indústria e atuam em outros, não só na indústria, né, em outros segmentos. Isso é muito importante, já é uma experiência profissional, porém o estágio é uma porta de entrada, que para mim foi a minha porta de entrada, e o programa Trainee também foi a minha segunda parte de entrada, que foi o que aconteceu na Medley, e me ajudaram muito, tanto a desenvolver minhas habilidades profissionais, como para começar mesmo a minha carreira.
Sobre as qualificações técnicas, então, o que é esperado? Primeiramente, uma formação, né? Então, é o que vocês estão fazendo hoje, a nossa graduação. Os idiomas, atualmente o inglês está bem comum, então, muitas indústrias farmacêuticas pedem um inglês fluente, ou pelo menos aí intermediário, e aí tem outras indústrias que pedem até outros idiomas, né? Então, já vi indústrias pedindo alemão, porque a parte de máquina, no caso da produção, tá, gente? A maioria das máquinas, elas vêm da Alemanha, então, às vezes, você tem que negociar, e aí os alemães não falam muito bem o inglês, então vira aquela bagunça. Então, é um diferencial a pessoa que tem esse idioma fluente, né? Tem indústrias que pedem o espanhol, né? Porque tem muita coisa aqui na América Latina. Então, assim, você tem que estudar a indústria que você quer fazer parte. Acho que essa é a dica, né? Então, assim, putz, eu quero fazer parte da indústria X. Vai lá, entra no site, procura como que é, né, o que que ela tem de informação, da onde que ela veio, ela é nacional, ela não é nacional, ela é multinacional, que país que ela tem de origem, quais são o que que ela me passa como missão, como visão, toda indústria tem sua missão, sua visão, leia, veja se né, se condiz com o que você tem de orientação também, porque isso é extremamente importante. Outra coisa importante, né, são as participações em grupos durante a faculdade, durante a graduação, as atividades extras que vocês podem fazer, como essa, né, que vocês estão participando. Tudo isso enriquece o currículo, enriquece o profissional, né, te traz um corpo, e aí você fica com uma experiência, com uma bagagem muito maior quando você tiver uma oportunidade. Aqui eu vou trazer um pouquinho dos requisitos pessoais. Então, o que seria aqui, né? Primeiramente, um relacionamento interpessoal. Por quê? Tendo da indústria em qualquer outro setor, né? Isso serve para tudo, a gente vai ter um relacionamento com as outras pessoas. E nem sempre são pessoas fáceis de se lidar. A gente pega as nossas pedras no sapato aí. E a gente tem que saber lidar com pessoas que são com um perfil tranquilo e pessoas que têm um perfil um pouco mais desafiador, né? Então, ter um bom relacionamento interpessoal é extremamente importante, saber lidar com as pessoas, saber falar, né? Então, eu coloquei aqui como a comunicação falada, ouvir o que não foi dito, então, prestar atenção em alguns gestos, expressões faciais, né? Sentir o que está acontecendo ali no momento. Às vezes, não falar, né? É o ditado: silêncio vale mais que mil palavras, não é só o ditado, é a verdade. Né? No mundo que eu vivo, às vezes você ficar quieto é muito melhor do que você falar algo que não cai muito bem ali para aquele momento. Então, ter esse discernimento, ter essa clareza, né? Trazer ideias claras, precisas, ter um raciocínio lógico. Quando vocês forem, né, um líder, um gestor, como eu estou sendo, né, atualmente, saber orientar seus liderados, né? Se alguém tiver também o mesmo tipo de opção, né, de virar uma professora, saber orientar os alunos que são seus liderados, né? Então, conversar, eu tenho o costume de fazer reuniões pelo menos mensais, tá? Eu tento quinzenais, o mês que é mais complicado ali, o volume de produção, a gente parte para mensal, mas não deixar de comunicar metas, objetivos, deixar todos na mesma página, com a mesma informação. Quando você faz isso, o objetivo é atingido com mais facilidade, né? E aí também não deixar de comemorar os objetivos atingidos, né? Porque, por exemplo, eu trago muito da produção porque é o que eu tenho de experiência aí de mais de 10 anos aí de carreira. Mas o que a gente vê, né? Muitas vezes a gente cobra, muitos líderes e gestores trazem metas, trazem objetivos, e aí na hora de comemorar esquece de dividir com a equipe, né? Então a equipe está ali junto com você, traz o resultado, e na hora de comemorar é só o gestor que comemora. Então, às vezes, eles nem ficam sabendo se o objetivo foi atingido ou não. Então, ter esse né, objetivo de sempre estar passando para eles como que está a verdadeira
momento ali do setor, tá? Negociação, por que eu coloquei aqui? Eu acho que é uma das coisas que eu mais faço desde quando eu me formei e entrei para a indústria farmacêutica, porque você tem que negociar a todo momento. A gente não faz nada sozinho, né? Nós dependemos de outras pessoas, e aí nem sempre a nossa meta é a meta da pessoa, nem sempre aquele objetivo naquele momento também é o da pessoa, então a gente tem que saber negociar, a gente tem que saber conversar, né? Tem que saber passar ali a mensagem da melhor forma possível, tem que ter educação, né? E entender o momento da pessoa, se aquele não é o melhor momento para falar, aguarda, espera o melhor momento e aí depois você tenta negociar de uma outra maneira. Se os ânimos se aflorarem, é melhor parar por ali, respirar fundo e aí no outro dia você volta a conversar com aquela pessoa. Então, ter esse tipo de maturidade ajuda muito no nosso dia a dia, né? Saber tomar decisões, né? A gente tem que saber e aí avaliar os impactos, saber o que aquela decisão pode fazer de bom, trazer de bom e de não muito bom, né? Onde a gente pode pisar. Isso também seria mais como gestor, tá, pessoal? Mas como uma pessoa que, né, um profissional que está iniciando, você também tem algumas pequenas decisões e tem que saber tomar ali, às vezes na hora, no calor da emoção, respirar fundo e saber como optar pela melhor decisão. Ser persistente, né? As coisas não acontecem do dia para a noite, as coisas não são fáceis, tem muitas coisas que a gente tem dificuldade em concluir, né? E aí ter essa persistência, não desistir. E a inteligência emocional, né? Que tanto é falada no dia a dia, nesse mundo que a gente vive, e ela é muito importante. Então, ter essa habilidade, né? Desenvolver essa habilidade, muitos profissionais não têm inteligência emocional, então qualquer pressão, qualquer apelo ali, a pessoa já se desespera, a pessoa começa a desesperar as pessoas que trabalham com ela, não tem uma maneira de passar essa mensagem de uma maneira clara, calma, objetiva, e aí todo mundo se desespera e vira aquela loucura, né? Então, a gente tem muita pressão, né? A indústria farmacêutica ela é um ambiente ótimo para trabalhar, porém existem sim pressões que acontecem, e essas pressões vão, de repente melhora, daqui a pouco volta de novo, então a gente tem que ter essa inteligência emocional para conseguir trabalhar da melhor forma possível, né? Aí só trazendo um pouquinho essa época de pandemia, a gente viu que a indústria farmacêutica, pouquíssimas tiveram uma crise, vamos dizer assim, né? Eu vou falar da minha, tá? Que eu tenho os dados. A gente não passou por crise nenhuma, pelo contrário, melhoraram as vendas, né? Melhoraram tudo que a gente faz e procura, as metas. A gente teve um pouquinho de dificuldade com os princípios ativos, porque vem a maioria da Índia. Mas de resto, mil maravilhas. Então, assim, é um setor super promissor, é um setor que, mesmo numa crise, ele continuou, né, sendo extremamente lucrativo, mas tem sim a parte da pressão, né? E aí a gente tem que ter a nossa inteligência emocional para não fazer as pessoas que trabalham com a gente sofrer e para também não interiorizar isso e fazer mal para nós mesmos, né? As perspectivas do profissional. Então, sempre pensar nas oportunidades de crescimento profissional, né? Pensar onde você está hoje, traçar uma meta, onde que você quer chegar, como que você vai chegar, né? E sempre aproveitar essas oportunidades de crescimento profissional que aparecem no meio do caminho. Oportunidades não aparecem todos os dias, então saber detectar e aproveitar da melhor forma possível. Sempre ter uma melhoria contínua, né? Então, eu sempre trago isso, porque a gente vê muito profissional estacionado, muito profissional que não conseguiu evoluir na carreira, porque simplesmente parou ali no tempo, né? Então, ele se engessou e ele não teve uma evolução. Então, sempre procurar melhorar, nunca estar satisfeito com o que a gente tem na atualidade, né? Ser grato por o que a gente tem, sim, né? Isso é extremamente essencial, porém, não se acomodar, né? Sempre procurar aí estar desenvolvendo novas habilidades, procurando novos conceitos e fazendo novos cursos,
se atualizando constantemente. Fazer o acompanhamento do mercado, o mercado é muito dinâmico, né? Então, a gente não pode ter uma única leitura e levar aquilo para o resto da vida. Então, sempre fazer acompanhamentos, né, rotineiros aí do mercado, as mudanças, o que está acontecendo, o que é melhor, o que está sendo pedido, o que mudou, o que não mudou, né? Por exemplo, agora a gente está aí numa loucura para estar imprimindo e mudando nossos carimbos, todos vão receber um QR Code, né? É exigência da Anvisa, a partir de abril vai ser exigido para todos os mercados, para todos os laboratórios farmacêuticos, né? Então, teve que comprar novas máquinas, adquirir novos conhecimentos, então tá aquela loucura, né? Então, você tem que acompanhar o mercado, tem que acompanhar a legislação, tem que estar sempre se atualizando constantemente. Aí, como profissional, sempre ter metas, né? Então, metas, eu já falei, né? Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, assim, traçar mesmo, senta. Normalmente as pessoas fazem isso na mudança do ano, né? A gente está próximo aí. Acho que é um momento legal de sentar e fazer um balanço. E aí, o que eu quero para o próximo ano? Né? Essas minhas metas são de curto prazo. O que eu quero para daqui 3, 4 anos? Essas minhas metas são para médio prazo. E o que eu quero para daqui 10 anos? Essas minhas metas são a longo prazo. E eu posso fazer isso tanto para minha carreira profissional como para minha vida pessoal, né? O que eu quero, o que eu busco, quais são meus objetivos. E aí o mais importante, né? Como que eu vou fazer para atingir esses objetivos? Que caminho que eu vou traçar? O que eu tenho que fazer para atingi-los, né? Ter plano de carreira bem definido e ter contatos. Na vida é essencial você ter contatos, bons contatos, e manter esses contatos. Então, por mais que você saia de uma indústria e vá para outra, saia de um trabalho e vá para outro, mantenha bons contatos, mantenha portas abertas, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, pode acontecer, eu já vi acontecer de chefes do emprego anterior se tornarem chefes do atual emprego. Então, assim, aqui, pelo menos em São Paulo, as pessoas são muito dinâmicas na parte da indústria farmacêutica, então mudam bastante de indústria, né? Procuram novas oportunidades, e aí você pode encontrar os profissionais novamente em outro local, né? Então, sempre deixar as portas abertas. Aqui é aquele quadrinho que eu falei para vocês que eu fiz, um comparativo entre pequenas e grandes indústrias. Então, assim, só trazendo um pouquinho, né? Isso é minha percepção, tá? Uma pequena indústria, você vai desenvolver como profissional atividades multissetorial. O que seria isso? Você vai ter contato com vários setores, vários tipos de atividade, às vezes são até setores que naquela indústria são juntos, e na outra indústria eles são divididos, né? Na grande indústria eles são divididos. E aí, na parte de grandes indústrias, essas atividades divididas por setores que eu coloquei, ela vai trazer um profissional mais especializado. Então, você se torna muito mais específico naquele assunto, né? E aí, na pequena indústria, você se torna um generalista. Você sabe de tudo, mas você sabe um pouquinho de cada coisa. Na pequena indústria, o fluxo das atividades são mais simples, né? Então, para você conseguir concluir algo, alguma mudança, né? Algo que você busca é muito mais rápido e mais simples. Numa grande indústria, esse fluxo de atividade é muito complexo, né? Então, por exemplo, uma mudança para acontecer ali no Axê, você tem que abrir um formulário que chama um formulário de mudança, né? Um controle de mudança. Esse formulário vai para uma discussão com vários outros setores, aí tem a primeira aprovação, depois tem uma segunda aprovação com os gerentes, e aí depois vai para um outro fórum, para aí sim ter a permissão para acontecer a mudança. Então, assim, é muito mais complexo, é muito mais difícil de acontecer e muito mais demorado, né? Numa pequena indústria, normalmente, tá? Isso não é regra, os salários normalmente são menores. Numa grande indústria, normalmente você tem uma melhor remuneração. A pequena indústria normalmente é localizada em pequenas cidades, também isso não é regra, tá? E as grandes indústrias, normalmente em grandes centros, né? Principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, a gente tem bastante indústrias grandes. Minas está sendo um estado que está tendo também um incentivo muito grande para grandes indústrias.
Na pequena indústria, o crescimento é mais dinâmico, né? Então, você consegue, muitas vezes, aí se tornar um coordenador, um gerente muito mais rápido do que numa grande indústria, que daí você tem muitos outros profissionais concorrendo para aquela vaga, né? E aí, às vezes, acontece deles não abrirem a vaga para quem está ali dentro, abrem a vaga externo, porque por algum motivo querem um profissional de fora, então acaba sendo um pouco mais difícil, mais estático ali ter o crescimento. Mas não é regra, tá, gente? Isso é normalmente, então não é que sempre vai ser assim. Só um pouquinho do que eu vivi aí nesses anos. E aí aqui a experiência profissional e pessoal agregada ao longo aí da carreira, então saber a realidade do mercado de trabalho, né? Então, aonde você está pisando, como que está sendo nesse momento, né? Então, a gente está passando por um momento ainda de crise, né? Saber como que o setor está, se está aquecido para uma movimentação, ou se não, é melhor eu ficar quietinho no meu canto. Então, é sempre bom a gente ter essa visão de mercado para não dar um passo em falso na nossa carreira. Saber as atividades do setor, né? Então, saber como que é a rotina, ter essa experiência, conversar com pessoas que tenham essa experiência, se por acaso, né, a gente tem aí algum contato, usar sempre o máximo de contatos possíveis, né? As redes aí de contatos, que elas são extremamente importantes para ter essa experiência profissional aí agregada, tá? Ter prioridades, né? A gente não consegue atingir tudo que a gente quer, então chega um momento da nossa carreira que a gente tem que fazer escolhas, né? Tem sempre 2 ou 3 caminhos e a gente tem que olhar para um e focar e ter aquela prioridade, não dá para ficar pulando de barco em barco, né? Então, assim, ter uma persistência e correr atrás daquilo que você realmente acredita, né? E sempre estar aberto para novas experiências, novas propostas, oportunidades elas surgem, né? Porém, como eu disse, não é todo dia, então saber ter a inteligência de saber detectar, a expertise de entender que é o teu momento e aí aproveitar essa nova experiência, não ter medo, né? Lógico, você tem que avaliar os prós e os contras. Em toda mudança tem coisas positivas, tem coisas negativas, né? Eu passei por poucas mudanças aí profissionais, mas as que eu vivi trouxeram coisas boas e trouxeram coisas não tão boas. A gente tem que colocar na balança e entender o que vale mais a pena, né? E aí, minhas considerações finais para vocês, né? Pensem sempre em especializações, sempre em atualizações, pode ser um curso de um fim de semana, não tem problema, né? Pode ser um curso, se você tem condição de fazer um curso mais longo, melhor ainda. Hoje em dia, a gente tem várias plataformas que oferecem cursos grátis, né? Você não precisa ter ali um financeiro envolvido. Então, assim, procurem esse tipo de curso, eles são bem-vindos, né? Mostra que a pessoa é interessada, que a pessoa foi atrás para ter uma atualização e que a pessoa nunca está feliz com o atual, que é o que eu falei, né? Não é questão de estar feliz, né? Me interpretei mal, mas ela não está acomodada. Então, isso é muito legal você ver num currículo de um profissional, porque você dá um grande valor. Você falou, essa pessoa eu posso dar aí um voto de confiança, porque é uma pessoa que ela está se atualizando e ela vai buscar sempre estar melhorando e trazendo coisas novas para o setor, né? O relacionamento interpessoal que eu trago aqui de novo como mensagem final, né? A gente ter esse cuidado, prestar atenção nas nossas ações, nas nossas falas, como a gente trata as pessoas, né? E isso, a gente tem muitos profissionais que são muito mal educados, e aí as portas vão fechando para esses profissionais, né? Eu tinha falado que eu tinha falado lá de metas a curto, médio e longo prazo, mas é aqui que aparece, eu já expliquei para vocês. Detecte as preferências do seu superior imediato. O que é isso? Ao longo da minha carreira, eu tive alguns superiores imediatos e totalmente diferentes um do outro, tá? Com perfis diferentes, com preferências diferentes. Então, eu já tive
superior que preferia que eu fosse na sala dele e sentasse lá e conversasse com ele. Já tive pessoas que falaram que era melhor mandar por e-mail tudo que acontecesse no setor. Já tive pessoas que pedem para ligar, outros que pedem para ser por WhatsApp, enfim. Né, entenda o que o seu superior imediato prefere, né? Quais são as preferências, qual que é o jeito que ele gosta que você fale com ele, é um jeito mais formal, é um jeito mais informal, né? É num café, é chamar para almoçar ou não, né? Eu não tenho esse nível de intimidade, é uma coisa mais formal, é chamar para uma reunião mesmo, com horário agendado, com uma sala. Então, é ter esse tipo de leitura que acaba ajudando a você se entrosar com o seu superior, né? Conhecer a cultura da empresa, então saber a missão, a visão, onde que a empresa vai chegar, né? Também isso. Tomar cuidado com as fofocas, né? A indústria farmacêutica é um setor e vários, acho que isso vale para todos os setores, né? Para todos os ramos de atividade. Tem muitas pessoas envolvidas, onde eu tenho pessoas, eu tenho fofoca, né? Eu tenho conversinhas paralelas ali que nem sempre traz algo a engrandecer, né? Tanto para a pessoa como para o setor. Então, toma cuidado, não se envolva, né? Se alguém vier trazer esse tipo de informação para você, já corta no início, né? Não dê muito ouvido, porque às vezes vocês podem se prejudicar com esse tipo de ação. Né? Saber o que falar, como falar, quando falar, com quem falar. Então, assim, ter esse nível também de maturidade. Como eu disse, tem momentos que é melhor ficar quieto, né? Tem momentos que aquela pessoa não é a melhor pessoa para você falar. Tem momentos que aquela pessoa não está no melhor momento dela, né? Então, sentir ali o ambiente e às vezes dar um passinho para trás, depois a gente dá 2 ou 3 para frente muito mais rápido. E sempre tem uma pessoa, né, um conselheiro, eu coloquei aqui como conselheiro, como coach. Não estou falando coach pago, tá, gente? Quem tem essa opção e quem tem, né, enfim, também é bem-vindo, mas não é isso. É ter realmente aquele amigo, aquela pessoa que tem mais experiência, ou no setor, ou de idade, né? Quando vocês começarem a atuar no seu setor, procurar alguém que você vê e fala, nossa, essa pessoa eu me espelho, né? Um dia eu quero ser como ela, como profissional, e aí trazer algumas conversas, perguntar como que ela chegou até ali, entender quais foram os caminhos que ela traçou. Talvez a carreira de cada um é diferente, né? Mas e o momento também, as coisas mudam, mas talvez ajude vocês a traçar mais fácil as metas e alcançá-las. Bom, eu coloquei aqui o meu contato do LinkedIn, então quem quiser me adicionar, fique à vontade. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, tá? Agradeço mais uma vez pelo convite que a Di fez, né? Eu adoro esses momentos e, assim, estou aberta agora para perguntas, questionamentos. Se eu falei algo que não ficou muito claro, fiquem à vontade, que esse é o momento da gente trocar mais um pouquinho aí da nossa experiência. Muito obrigada, Karen. Por nada, Di. Muito gostoso ouvir você contar toda essa história. E assim, para trazer um pouco mais do âmbito da indústria, qual que é o volume de produção da indústria que você está hoje? Quantas unidades dia é produzido? Por dia? Ou por mês, não sei como você tem esses valores. Eu vou passar por mês que dá uma noção, acho que melhor, né? Então, no setor que eu estou hoje, que é líquidos e semissólidos, a gente produz em torno de 5 a 6 milhões de unidades por mês. Unidades são um cartuchinho, tá? Uma caixinha de medicamento é contado como unidade produtiva. E aí, na parte de sólidos, eles produzem em torno de 8 a 9 milhões por mês, né? Por dia aí varia muito, então por isso que eu prefiro passar por mês. Depende do produto que está na linha, a velocidade que ele roda, depende se cai o setup ou não. Nosso setor é muita limpeza, né? Então
a exigência da Anvisa é muito grande, como a máquina, no nosso caso, não é dedicada, então a mesma máquina passa vários medicamentos. Então, assim, às vezes eu fico muito mais tempo limpando do que produzindo. Então, tem dia que eu não produzo quase nada, né? E aí, no outro dia que eu compenso essa produção. Pessoal, o setup que ela está falando é porque quando você termina de produzir um lote de determinado ativo, você precisa fazer uma limpeza para garantir que não vai ficar nada, nenhum resquício do medicamento anterior que estava sendo produzido. E essa etapa é uma etapa muito crítica, é uma etapa muito. Bom, vou deixar você contar. É isso mesmo, tá certinho, Di. É extremamente crítico, como a Di estava falando, né? A gente tem um procedimento a seguir, então os operadores são extremamente treinados nesses procedimentos, a máquina é desmontada totalmente, levada para uma área de lavagem, então é passado água quente, a gente usa uma solução sanitizante que a gente chama, né? No nosso caso, a gente não usa detergente, mas usa a solução sanitizante, e aí isso é amostrado, é validado, então, assim, realmente é bem crítico. Para vocês terem ideia, leva-se aproximadamente de 8 a 10 horas um setup de uma máquina. Então, eu fico de 8 a 10 horas parada, só limpando, para daí entrar com outro produto, né, e aí produzir aquele produto e depois mudar. Às vezes, tem campanhas que são pequenas, e aí é só um lote do produto, aí eu faço um lote, que às vezes dura 2, 3 horas, às vezes até menos, se o lote for pequenininho, e aí eu tenho mais 8 horas de lavagem, 8 a 10 horas de lavagem, para mudar para o outro produto. Então, é bem complicado essa parte, porém é necessário, né? Eu não posso ter o risco de ter no mercado um produto contaminado, com outro princípio ativo e que pode gerar até aí uma intoxicação em todo mundo que usar, né? Eu estou trabalhando com vida, eu trabalho com pessoas, então eu tenho que garantir a qualidade do meu produto, sabendo que vai ser a melhor qualidade possível entregue no mercado, né? Então isso é complicado, porém é necessário, né? A gente acaba falando que tem que limpar, não tem o que fazer. E aí a gente tenta, sim, trazer, né, melhorias, máquinas automatizadas, melhores, que reduzam esse tempo. Aí sim é muito legal esse tipo de mudança. Porém, a limpeza ela é inerente ao nosso processo. Acho que pode ter a evolução que for, ela vai ser necessária aí sempre, né, no nosso setor. E essa realidade não está tão longe, né? Se vocês entrarem no site da Anvisa, lá nos alertas, vocês vão ver que existem lotes que são recolhidos, às vezes, por algo, né, não identificado, digamos assim. Já vimos vidro, né? Já teve caso de parafuso. Então, essa etapa de montagem e desmontagem de equipamentos para limpeza é algo bastante crítico. E o farmacêutico está envolvido não só na produção, quanto nessa gestão da limpeza, né? Da garantia, do controle de qualidade, né? Conhecer um pouquinho de automação, né? Nós da produção, a gente acaba sendo mais engenheiros, a gente brinca, né? Tem duas profissões ali muito próximas à nossa atividade, né? Muitas vezes eu sou muito mais engenheira, porque tem que entender de máquina, e psicóloga, porque tem que lidar com as pessoas, do que farmacêutica. Então, assim, é legal, porque acaba sendo bem dinâmico, né? Você acaba agregando outras habilidades ali, principalmente a habilidade de lidar com pessoas. Eu gosto muito, na verdade, acho que é o que eu faço de melhor, assim, na minha carreira. Porém, é algo que a gente não teve uma formação. Por isso que eu falo que é tão importante a gente sempre estar se atualizando, fazendo, né, cursos de atualização, porque foi aí que eu consegui essa habilidade, esse know-how para poder estar com eles no dia a dia, né? Estar com meus liderados no dia a dia e lidando da melhor forma possível. Eu faço feedbacks, né? E aí tenho que fazer alguns apontamentos não muito legais, né? Então, assim, a gente tem que saber como falar, as pessoas são diferentes, elas entendem diferente, então hoje eu tinha muita dificuldade em pontuar, eu tentava falar, mas de uma maneira muito amena, aí eu via que a pessoa saía da minha sala e continuava fazendo a mesma coisa, e aí eu percebi que eu não estava sendo tão efetiva naquilo que eu queria falar, porque eu não queria magoar as pessoas, né, eu ficava com esse medo.
E aí você tem que aprender a falar de uma maneira que você não magoe, porém que você atinja o seu objetivo, porque nós somos responsáveis por aqueles colaboradores, e se eles não melhorarem, infelizmente, né, eles não têm como continuar participando daquele grupo. Então, eu tenho que ser o mais clara possível. Lógico que tem gente que quer mudar, e aí vai ter gente que não vai querer mudar, e aí a gente tem que respeitar isso também, né? Enfim. Mas você acaba tendo outras habilidades, né? Eu brinco que eu sou muito mais psicóloga do que farmacêutica hoje em dia, né? Apesar de eu gosto muito, não é algo que. Mas tem colegas que acabam deparando com isso, por isso que eu falo: estudem bem o setor que vocês querem, porque muitas vezes a gente imagina que é de um jeito e na hora que a gente começa a atuar mesmo, não é bem daquele jeito. Então, assim, procurem entender, procurar. Hoje a gente tem aí YouTube, né? A gente tem LinkedIn, que consegue ter contatos com profissionais, então tentem entender aonde que vocês estão realmente ingressando a carreira de vocês. Acho que isso vai ajudar bastante, né? E assim, pessoal, não é uma carreira que está muito longe de vocês, não, tá? Tem várias indústrias que estão crescendo muito aqui na região de Maringá e de Londrina. A gente tem a Belker, que é uma possível produtora de vacinas. A gente tem as odontológicas, tem a Maquira, tem a Solamiar, a gente tem a Decra, que é de veterinária, a Gelita, que é produção de colágeno. Então, assim, não é uma realidade distante, existem pequenas empresas aqui na região também. E a gente está falando, e alguém tem alguma pergunta? Não? Todos quietinhos hoje? Sem sem nenhuma pergunta, nenhuma curiosidade? Tão tímidos? A Di falou que vocês iam me encher de perguntas, gente. Eu achei mesmo. E aí? Bom, pessoal, se não temos mais perguntas, então agradeço, Karen, pela sua participação, por ter compartilhado um pouquinho aí da sua experiência, tá? Eu que agradeço, Di. Bom, então é isso, pessoal. Então, uma boa noite, até uma próxima. Gente, boa noite, bom descanso. Agradeço muito aí pela oportunidade de falar com vocês, né? Hoje o nosso tempo é a nossa maior riqueza, então obrigada por ter dado esse tempo aí, e o que vocês precisarem, eu tô por aqui para poder agregar, né, na carreira de vocês, tá bom? Somos colegas, né? Então, como colegas de profissão, estou aberta aí a ajudar de alguma maneira, tá bom? Um abraço e sucesso para todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.